E aí, pessoal, beleza? Nessa videoaula, nós vamos explicar a fase escura da fotossíntese. Nessa fase, a energia contida no ATP e os hidrogênios do NADPH serão utilizados para construções de moléculas de glicose. A síntese de glicose ocorre durante um complexo ciclo de reações, chamado de ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin-Benson, do qual participam vários compostos simples. Durante o ciclo, moléculas de CO2 unem-se umas às outras, formando cadeias carbônicas, que levam à produção de glicose. A energia necessária para o estabelecimento das ligações químicas ricas em energia é proveniente do ATP e os hidrogênios que promoverão a redução do CO2 são fornecidos pelo NADPH2. O ciclo começa com a reação de uma molécula de CO2 com açúcar de 5 carbonos, conhecido como ribulose de fosfato, que é catalisada pela enzima rubisco. A enzima rubisco, como você vê na imagem, ela é representada pela RuBP, que é ribulose bifosfato carboxilase. Forma-se, então, um composto instável de 6 carbonos, que logo se quebra em duas moléculas de 3 carbonos. O ciclo prossegue até que no final é produzida uma molécula de glicose e é regenerada a molécula de ribulose de fosfato. Porém, para o ciclo ser concluído corretamente, é preciso admitir a reação de 6 moléculas de CO2 com 6 moléculas de ribulose de fosfato, resultando em uma molécula de glicose e a regeneração de outras 6 moléculas de ribulose de fosfato. Essa regeneração das outras 6 moléculas de ribulose de fosfato servem para reiniciar todo o ciclo de Calvin e dar continuidade a outro ciclo. Lembrando que a redução do CO2 é feita a partir do fornecimento de hidrogênios pelo NADH2 e a energia é fornecida pelo ATP. Lembre-se também que essas duas substâncias foram produzidas na fase clara. Agora, vamos falar sobre os fatores limitantes para a realização da fotossíntese. Quando se mede a taxa de fotossíntese de uma planta, percebe-se que essa taxa pode aumentar ou diminuir em função de certos parâmetros. Esses parâmetros são conhecidos como fatores limitantes da fotossíntese. A fotossíntese tem alguns fatores limitantes, alguns intrínsecos e outros extrínsecos. Agora, vamos falar sobre os fatores limitantes intrínsecos. Disponibilidade de pigmentos fotossintetizantes. Como a clorofila é a responsável principal pela captação de energia luminosa, a sua falta restringe a capacidade de captação da energia e a possibilidade de produzir matéria orgânica. Em relação à disponibilidade de enzimas e de cofatores, todas as reações fotossintéticas envolvem a participação de enzimas e de cofatores, como os aceptores de elétrons e os citocromos. A sua quantidade deve ser ideal para que a fotossíntese aconteça com a sua intensidade máxima. Agora, vamos falar sobre dois fatores limitantes extrínsecos. Vamos começar pela concentração do CO2. O CO2, gás carbônico ou dióxido de carbono, é o substrato empregado na etapa química como fonte de carbono que é incorporado em moléculas orgânicas. As plantas contam naturalmente com duas fontes principais de CO2: o gás proveniente da atmosfera, que penetra nas folhas através de pequenas aberturas chamadas estômatos, e o gás liberado na respiração celular. Sem o CO2, a intensidade da fotossíntese é nula. Aumentando-se a concentração de CO2, a intensidade do processo também se eleva. Entretanto, essa elevação não é constante e ilimitada. Quando todo o sistema enzimático envolvido na captação do carbono estiver saturado, novos aumentos na concentração de CO2 não serão acompanhados por elevação na taxa fotossintética. Em relação à temperatura, na etapa química, todas as reações são catalisadas por enzimas, e essas têm a sua atividade influenciada pela temperatura. De modo geral, a elevação de 10 graus Celsius na temperatura duplica a velocidade das reações químicas. Entretanto, a partir de temperaturas próximas a 40 graus, começa a ocorrer desnaturação enzimática, e a velocidade das reações tende a diminuir. Portanto, existe uma temperatura ótima, na qual a atividade fotossintetizante é máxima.
que não é a mesma para todos os vegetais. Então é isso, galera. Esse foi nosso vídeo sobre fases escuras da fotossíntese. Se vocês gostaram, deixem o gostei, favoritem o vídeo e mandem para os seus amigos. Se ainda estiverem com dúvida, digam nos comentários que nós podemos ajudá-los. É isso, até a próxima aula.